E aí, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu cheguei mais cedo um pouquinho aqui do trabalho. Eu tenho um monte de coisas aqui para cuidar, mas eu resolvi tirar um pouquinho do tempo aqui para fazer uma interação com vocês. Eu venho aqui agradecer mais uma vez, imensamente, a atenção ao cuidado. Muito obrigado aí a todos. E tentar responder algumas questões, né? Eu acho que vocês perceberam aí no último podcast que eu contei a história lá da mulher lá do supermercado, né? A separada lá do supermercado, com um certo tom de humor. Por mais, assim, eu não, você vê que eu não levei isso muito como uma coisa dramática, assim. Até justifique, não, acho que essa aqui não vai ter tanto problema, né? Devido a ela ser empregada, eu sou cliente lá, ela não vai ultrapassar tanto assim os limites. Se bem que ultrapassou, né, ali. Mas ainda não foi aquela. Eu acho que é uma situação fácil para eu me desvencilhar. Ali é evitar de. Teve até quem sugerisse aqui que eu não compre mais lá, né? É um caminho também, né? Mas por enquanto eu pretendo continuar comprando lá, mas entrou, não olha, não passa por aquele caixa. Ela até hoje ela não me abordou por telefone. Isso aí talvez seja até uma orientação lá, né? Do dono do supermercado. Então, assim, é uma situação que me preocupa menos. Então você viu que eu fiquei rindo, né? Foi uma abordagem bem tranquila que eu fiz sobre a separada lá do caixa do supermercado. Já no outro dia, é porque eu gravei. Eu tava com a intenção assim, eu ia gravar e ainda ia botar pra rodar à noite, né? O vídeo. Mas eu já tava com sono, já era 1h da manhã. Eu fiquei, se eu fosse daqui que eu fosse editar esse vídeo, depois publicar, eu ia dormir lá pras 3 da manhã, né? 2, 3 da manhã. Então, eu não vou mexer com isso aqui. Eu sabia que no outro dia eu ia estar light lá na escola. E enquanto eu fizesse os meus planejamentos, eu poderia lá ter internet. Através do meu computador eu poderia botar aí para editar e adiantando. Tanto é que eu publiquei com a internet de lá. Eu costumo fazer assim, pessoal. Eu sou muito ligado que, por exemplo, quando eu conecto meu aparelho no Wi-Fi lá da escola, de repente fica registros do que eu acessei ali, né? Então, para não deixar essas brechas, porque tem um sistema que monitora. A internet de lá, ela é uma rede escolar mesmo. Eu como professor, não é todo mundo que acessa. Eu como professor, eu tenho o meu cadastro. Aí eu tenho que... É direto do Wi-Fi, né? Clica e abre, não é nem... É muito comum, por exemplo, você faz o login no Wi-Fi, né? Esse não, ele direciona para o navegador da internet, aí entra no site da rede ao qual eu sou vinculado de trabalho, aí lá dentro é que eu vou logar para poder a internet funcionar no meu equipamento aqui. E eu sei que existe uma equipe de tipo analistas de sistemas que eles fazem o monitoramento. Então eu tenho muito cuidado. Eu falei, eu não vou ficar, por exemplo, fazer um upload de um vídeo usando a internet da escola. Então, quando estava tudo pronto, o que eu fiz? Eu desliguei o Wi-Fi lá da escola e roteei minha internet do celular. Eu tenho 100 gigas de internet. 100 gigas pela Claro. Mas é assim, é dividido, né? 50 gigas para qualquer coisa e outros 50 gigas é para filmes, redes sociais, mas eu nunca uso tudo. É uma internet bem veloz. Então, por exemplo, o upload que eu fiz daquele vídeo foi utilizando a internet do meu celular para não estar deixando esses rastros aí, né? Pode até passar batido alguma coisa, mas eu tento ao máximo aí manter essa privacidade, não estar deixando em aberto coisas aí para alguém de repente me descobrir, né? Enfim, é uma coisa assim para ficar mais de boa, ficar tranquilo, né? Não ter ninguém aí de repente pegando no meu pé. Não é que o que eu tô fazendo aqui seja criminoso, mas é melhor. São abordagens que esse pessoal da Blue Pill aí, eles se ferem, né? Se magoa, se ofende. Então, melhor não cutucar, né? Não cutucar o cão com vara curta. Mas eu tô recapitulando aqui, né? Eu coloquei... Aí você deve ter percebido que os 6 minutos finais foi um anexo que eu coloquei aí, onde eu gravei lá no prédio da escola, que eu cheguei assim ruim lá da situação. E eu venho aqui reforçar um pouco mais. Eu vi que vocês
deram aí uma atenção. Eu quero até abrir, eu tô com o meu notebook aqui aberto. Eu vou abrir aqui que eu quero entrar nos comentários. Só um momento. Aquela esquina bem ali, eu vou virar que eu vou pra esquina. Pronto, ó, vocês até ouviram aqui, né? O vídeo começou a abrir. Eu vou tentar responder alguns questionamentos que foram colocados aqui, né? Muita coisa que vocês mandam aqui, eu acho que é interessante estar comentando, né? Uma pessoa foi o Zero, né? Zero Gabriel. Ele colocou várias questões aqui, contou até um relato dele. Ele coloca aqui que ele pode ter alto teor de criminalidade, morar na cidade grande, pode ser também, mas é só saber por onde andar e sempre perto da polícia. Eu moro em uma cidade grande, turística, visitada por pessoas do mundo inteiro, e digo que já fui ameaçado de morte só por só olhar na cara de bandido, só para um mês depois ver os mesmos na vala. Aí ele dá alguns conselhos aqui. Se você continuar a trabalhar na docência, troque de roupa no trabalho e saindo do trabalho. Enfim, já me estendi bastante, mas pense em ser mais ghost, não parecer tão destacado em cidade grande, melhor ainda. Eu teve uma fala ontem que eu coloquei assim, que morar na cidade grande tem suas vantagens e desvantagens. Eu quis dizer assim, pessoal, não é que eu seja uma pessoa fechada a de repente morar numa cidade grande. Eu digo para vocês que se de repente eu me ver numa proposta muito boa de trabalho, um bom salário, não é na capital ou é numa cidade grande, eu iria na hora, quem sabe aí mais para frente, né? Não tá descartada essa possibilidade. Mas refletindo é onde eu fico assim, que nesta vida nunca a gente vai ter essa coisa assim, poxa, minha vida vai ser 100% só de felicidade, só de coisas boas. Eu durante muito tempo, eu acho que parte das minhas ansiedades, né, do meu transtorno de ansiedade, é porque eu ficava assim nessa busca, que caminho, o que fazer para que eu viva uma vida de plena paz, de total sossego. Mas não vai ter. Eu acho que o dia que eita, já tá. Deixa eu silenciar aqui, pessoal, pera aí. Eu vou aproveitar e botar até no modo avião aqui, que aí não vai. Pronto. Sempre quando dá o primeiro apito aqui, tá me sinalizando, né? Eu digo assim, eu acho que a paz eterna mesmo vai ser só aquela depois que morre, né? Quem morreu vai para debaixo do chão, aí ali é o sono eterno. Ali nunca mais haverá perturbação nem nada, né? É só descanso. Mas estando nós em cima dessa terra, sempre haverá problemas. Sempre haverá problema. A gente consegue minimizar, a gente consegue... veja vocês, é uma coisa que eu estou cansado de falar. Lá atrás, vou repetir, lá atrás, quando eu aderi a esse estilo de vida, o MGTOW, eu criei na minha mente, eu pensei assim, eita, agora, né, que eu adotei esse estilo de vida, eu não vou mais andar correndo atrás de mulher, não vou querer relacionamento, minha vida vai ser de sossego, eu não vou ter mais esse tipo de desgaste. E olha o que aconteceu, eu coloquei no último conteúdo, que lá atrás eu tinha um desgaste porque era eu correndo atrás, gastando dinheiro, gastando meu tempo, me humilhando para a mulher, me humilhando assim, tomando aqueles foras, né? Era aquela situação. De repente eu abro mão de tudo isso, não vou mais correr atrás, então eu pensei assim, agora é sossego. Eu não vou ter mais problemas, as mulheres, eu vou ser invisível. Pessoal, eu juro para vocês, eu pensava assim, como eu não sou cafajeste, não sou rico, não sou um Brad Pittzão, lindão, bonito, né? Eu olhava assim para os meus atributos e pensava assim, eu sou o cara que vou viver sossegado daqui para frente. Sossegado, mulher não vai ter olhos para mim. Eu achava até que eu é que era o inconveniente, eu que era o chato. Eu tinha uma frase, eu lembro nas minhas épocas quando eu ficava correndo atrás de mulher, né? Adulando mulher para querer ter alguma coisa comigo.
Eu lembro de ouvir uma frase. Várias mulheres me tiraram de tempo com essa frase aqui. Te enxerga. Tu não se enxerga, não? Você acha que eu sou pro teu bico? Não sou mulher pro teu bico. Eu sei que eu sou linda e gostosa, mas não é pro teu bico. Eu já ouvi, pessoal, esse tipo de frase, sabe? E olha que eu não sou nem um cara safado, assim, de chegar falando putaria, aquela coisa muito singela. Fulano, você aceita tomar um suco comigo? Você aceita a gente comer um lanche ali? Eu era muito de convidar para comer, né? Eu fazia parte do hall de contato gastronômico, porque eu mesmo me oferecia para isso, né? Sempre eram aqueles convites singelos, calmos, né? Com todo respeito. E às vezes eu aguentava isso na cara. Tinha umas que às vezes não falavam dessa forma. Ela dizia assim: peraí, mas tu quer sair comigo pra quê? O que é que tu quer conversar comigo? Não, fulano, eu tô afim da gente bater um papo. Olha, tudo bem, eu posso até aceitar, Vitor, o teu convite, desde que o teu assunto comigo não seja falar de namoro, me pedir namoro. É isso aí o assunto? É falar de namoro? Você tá interessado em namorar comigo? E eu, porra, aquilo era um baque assim em mim, né? Me lembro, já aconteceu, né? Quando eu era da igreja adventista, meninas da igreja adventista falavam isso pra mim. Eu digo, não, assim, havia uma intenção, era isso que eu ainda ia sondar, né? A gente ia conversar, trocar umas ideias, pra quem sabe. Mas eu não vou negar que havia esse intuito da minha parte. Pois se for isso aí, eu já vou te antecipando. Não tem chance nenhuma comigo, tá? Não estou afim, não quero, não vou, não adianta. Aí eu, não, então deixa quieto. Essas aí era até bom que eu já despachava logo, né? Eu nem perdia meu tempo. E aqui eu falo assim de uma frustração para mim, porque quando eu aderi há 6 anos atrás a esse estilo de vida, eu pensava que eu não ia ter esse problema. Como eu era mais de levar fora. Vocês veem que esses casos que eu namorei lá atrás, era eu mesmo que ficava indo atrás, era rede social, aquela Andréia, né? A Andréia. Foi através de rede social que eu a conheci. Mas eu entrei num quadro muito pior. Porque antes, quando era eu indo atrás, a mulher me dava um descarte, como diz o outro, eu botava meu rabinho entre as pernas, né? E pronto, morria nisso. Acabou. A mulher, ela não vinha me perturbar e ficava... A não ser, esses dias estavam até me pedindo para me voltar nesses conteúdos. Uma que me perguntou de uma que me deu um descarte e 10 anos depois ela voltou com 7 crianças, né? Com 7 filhos, querendo casar comigo. Quem sabe aí, Júlio, pessoal, eu faço essa retrospectiva aí, eu regravo, eu vou ver o que tem lá no backup lá, que tá com a voz robotizada, de repente eu gravo, eu vou ver isso aí depois, tá? Mas eu falo assim, que hoje, essa situação em que eu me vejo na situação de ter que rejeitar, o rejeitar, ele é muito pior, ele está sendo muito pior para mim do que quando eu era rejeitado. Acho que você entendeu aí, né? Eu ser rejeitado, pronto, morreu ali. Eu rejeitar, acontece o que está acontecendo, acontece o que aconteceu ontem com esta mulher, a Elaine. Olha, eu tô assim... Parece que é uma maldição, é um filme que se repete de novo, porque o tanto que eu sofri, meus amigos, na mão daquela Andréia. Eu botei o nome dessa Elaine assim para diferenciar, mas acreditem ou não, as duas têm o mesmo nome. Imagine que se o nome da Andréia fosse de verdade Andréia, essa Elaine também se chamaria Andréia aqui. Elas têm o mesmo nome. Eu não sei, hoje eu acho que se em qualquer lugar que eu tiver e disser assim, essa mulher aqui chama fulana, que é o nome da ex lá, chegava a me dar uma sensação ruim, porque já duas, né, que cruzam no meu caminho com o mesmo nome e eu tenho um problema. Então assim, eu tô me vendo num cenário parecido. Eu me livrei da Andréia naquele tempo e agora eu tô com essa Elaine. Então, voltando aí ao raciocínio, né? A questão é que nessa vida acho que a gente nunca vai ter 100% de sossego. Olha, eu mesmo, ó, eu tenho um problema no setor de trabalho. É mulher de trabalho que eu tenho que estar me protegendo. São alunos difíceis que eu tenho que lidar. Aqui é um problema aqui em casa que, em vista do que já foi, já neutralizei bastante. Você já não vê, mas eu tá vindo aqui no canal me lamentar. Neutralizou muito, pessoal.
Eu tenho até essa boa notícia, né? Algumas pessoas lá atrás falaram assim que aquela minha desistência, aquele meu recuo de não ter saído ia piorar muito, mas até que não. Acontece aqui e acolá, mas vocês verem, meu pai que mora no outro bairro, que era lá uma vez que eu visitava, ainda me aproximei um pouco mais em razão de um tratamento. Eu tive mais desgaste com ele, eu tive mais problemas com ele, numa tentativa de querer ajudá-lo, do que morando aqui com a minha mãe. Eita, de novo, ó. Eu apertei uma tecla aqui do teclado e deu play aqui. Perdão aí. Vamos lá. São problemas de amizades. De vez em quando brota, já tem uma lista de conteúdos aqui. Amizade finalizada, mais uma amizade finalizada. De pessoas que de repente me cria problemas. E assim vamos indo, né? A Elaine, a meu ver, é mais um desafio posto no meu caminho. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil lidar com essa situação aí, porque seria fácil, eu digo assim, seria muito fácil de resolver essa situação de duas maneiras, pessoal. Um era assim, num mundo imaginário, homens e mulheres fossem iguais perante a lei. Se o mesmo direito que a mulher tem, o homem tivesse, né? O mesmo crime que o homem comete e ele é punido, a mulher também fosse punida, aí sim seria fácil de resolver pelas vias judiciais. Se assim como o homem assediador, ele é punido no judiciário, se eu chegasse lá também a minha palavra tivesse efeito com provas para punir essa mulher, poderia ser resolvido. Mas isso aí não é assim, não acontece dessa forma, né? E as pessoas sempre... Olha, pra vocês terem uma ideia, ontem, quando eu saí desse colégio lá da Jezabel e fui para a escola onde eu trabalho, eu cheguei tão nervoso, quando eu chego lá, dou de cara na sala dos professores com aquele professor, o Cafa, lá, eu acho que eu chamei ele aqui de Luiz Carlos, não foi esse? Acho que foi esse o nome que eu dei para ele. Eu sentei, eu fiquei um tempo, porque ele percebeu assim que eu tava meio... Aí ele, o que foi, rapaz? Eu falei, moço... Aí eu acabei soltando, né? Eu converso com ele lá, não sou de mal com ele, né? Eu falei, moço, eu passei por um agorinha. Eu não entrei em muitos detalhes, né? Não cheguei nem a revelar o nome da pessoa. Eu falei, a mulher, já faz tempo que essa mulher tá no meu encalço. Resumi ali, olha o que foi que a primeira frase que ele falou para mim, ele disse assim: "Ei, Vitor, mas para essa mulher estar agindo dessa forma contigo é porque tu alimentou esperanças nela, né? Com certeza tu alimentou. Pode falar o que foi que tu falou para ela lá atrás. Tu já ficou com ela, tu iludiu ela. O que eu interpretei na hora com essa frase dele? Que a culpa é minha. Ora, ele ficou muito claro na expressão dele. Não, para ela tá fazendo isso aí é porque alguma coisa eu fiz lá atrás que diz, é esse o pensamento. Eu digo para vocês, se eu chegar na delegacia, se eu chegar lá no fórum de justiça, mesmo acompanhado de um advogado, mas é ser como 2 mais 2 é igual a 4, você pode ter certeza que vai brotar esse questionamento. Não, mas espera aí, para essa mulher tá desse jeito com você, te procurando, é porque você seduziu ela. É porque você já teve alguma coisa com ela. Você levou, você induziu ela a fazer isso. Eu escutei isso na época da Andréia, que eu não foi acolhido quando eu tentei fazer um BO contra ela. Aí eu me lembro que eu fui em 2 advogados, um homem e uma mulher. Não, minto, pessoal, minto. Não é isso, não é da Andréia, não. Jezabel, a Jezabel. Quando a Jezabel vivia tentando pegar nas minhas partes íntimas, vivia me assediando mesmo, de forma descarada. Me lembro de eu ter ido numa advogada, essa mulher até foi embora daqui, ela não mora mais aqui, essa doutora. E eu fui lá e conversei com ela, expliquei a situação, eu falei, doutora, se eu comprar uma câmera espiã para filmar, contei tudinho, eu digo, olha, eu tô ali no computador na mesa fazendo meus planos de aula, e ela chega, encosta a cadeira aqui e começa a me apalpar, começa a querer me agarrar, pegar no meu pênis. Eu falei, se eu conseguir filmar isso, o que eu posso me respaldar isso aí lá num processo judicial? E ela falou, olha, poder filmar você pode, tranquilo, pode filmar. Só que o que eu posso te orientar é assim, deixe muito claro no momento dessa filmagem, assim, que é uma coisa que você não quer. Então, se ela encostar, você já levante, sai de perto,
fale, se expresse, esse áudio tem que estar muito claro no vídeo. Ô, fulana, você me respeite. A gente até simulou na hora. Ô, Jezabel, você me respeite. Aqui, eu não admito que você fique tocando em mim. Pode parar com isso. Fala mesmo, repreenda ela. Por que eu estou te falando isso, Vitor? Porque se você filma e chega lá no juiz, o juiz ainda poderá interpretar que foi você que induziu ela a fazer aquilo ali. Que você armou aquela casinha para ela. Isso aí, ela falou, eu te digo porque eu sou advogada e eu já vi casos assim na justiça. Ela até falou assim, ela disse, eu te entendo, eu sei que tem muita mulher atirada. Ela disse, tem vezes que eu tô na roda de amigas minhas, a gente comendo, meu Deus do céu, antigamente eram os homens que chegavam nas mulheres, hoje as mulheres que andam atacando os homens. Eu falei, eu acredito no que você tá falando porque eu sou mulher e eu vejo casos. Isso aí, essa tua história aí não é a primeira que chega para mim, não. Eu tenho amigas minhas desesperadas aí que anda dando em cima dos homens. Eu, assim, na hora ali da conversa eu me senti bem acolhido. Só que o que acontece? Quando é caso que chega lá na justiça, o juiz ele tem uma tendência muito forte. E isso às vezes é até a defesa dela, da mulher. A própria mulher, quando chega lá, quando ela se vê diante do processo, diz, não, mas foi ele que me seduziu. Ele vivia me seduzindo. Aí na hora que eu estava apaixonada, que eu queria chegar junto, ele me deu um descarte. Ele não me queria. E aí por isso que isso aconteceu. Então, assim, deixe muito claro, porque ainda pode ficar entendido que foi você que armou a casinha, que você seduziu ela, e aí quando ela se viu seduzida, aí você preparou a câmera para filmar, para dar aquele flagrante, para poder prejudicá-la. E aí, no final das contas, você é que ainda vai ter que indenizar ela, tu ainda pode sair até prejudicado nessa história. Então, às vezes a gente comenta muito aqui, olha, tem um participante aqui que ele eu até ri aqui quando ele fala, é o kit anti-falsa acusação, que são as gravações, as filmagens, né? Vejam vocês, até mesmo para se fazer uma filmagem, no caso nós, homens, né? Há que se ter todo um cuidado, você tem que deixar muito, muito claro, né? É que você, para poder ver se convence que somos a vítima, né? E já a mulher não, a mulher ela não precisa levar nada disso, só a palavra, né? Só a palavra dela. Eu vou abrir mais um parênteses aqui, pessoal. Dias atrás, eu tô com duas informações meio embaralhadas aqui na cabeça. Deixa eu tentar organizar aqui. Esses dias, eu não sei se talvez eu não vou conseguir contar. De repente deu aquele flash assim, mas me escapuliu. Mas eu vou ver se eu consigo contar. De repente, contando aqui, eu lembro. Eu tenho um colega de trabalho que ele é um senhor, um cinquentão já. Ele é policial militar e professor. Professor é acho que é professor e médico que pode fazer acúmulo de cargo, né? Então ele é concursado como militar e é concursado como professor. Lá ele é professor da disciplina de ciências. Ele ministra ciências. Dias atrás, estava eu, ele e esse professor Luiz Carlos, que ele trabalha comigo manhã e tarde, em duas escolas. A gente estava na biblioteca, assim, numa mesa redonda, eu lá, com meu computador lá, organizando umas coisas, e a gente batendo papo. E, de repente, tocou nesse assunto. Agora, o que eu estou tentando lembrar, rapaz, era uma situação. Eu não estou conseguindo lembrar, ele contou um relato lá de uma situação relacionado ao que a gente fala muito aqui, de homem casado, que se a mulher chegar lá na delegacia ou no Ministério Público e ela acusar esse homem, acabou, é só a palavra dela. Pessoal, eu não estava sabendo, eu consegui já lembrar aqui um caso. Esse policial relatou que um senhor aqui da minha cidade, um caso aqui na minha cidade, só que isso já tem um tempo, acho que pelo que ele contou tem uns 2 anos, mas eu não lembro desse fato, se ocorreu ficou abafado. Ele disse que um senhor num bairro aqui na cidade, a foi na polícia e acusou ele que ele, no caso, havia estuprado a filha dela, uma adolescente, uma menina assim de uns 13 anos. E essa história ela foi confirmada tanto por mãe como pela filha. Olha, esse homem aqui, ele estuprou, foi uma tentativa de estupro. Segundo o policial, esse senhor
Nunca teve nenhum histórico de criminalidade. Um homem trabalhador, pai de família, pessoa honesta. Pois disse que no mesmo dia ele se matou. Ele cometeu suicídio. Quando elas fizeram a denúncia, né? Quando a polícia foi fazer o corpo de delito, foi apurar, não era verdade. Era uma acusação falsa. Eu vi esse colega... Aqui eu tô falando... Eu tava tentando lembrar os casos, né? Mas assim... Foi mais de um caso que ele falou para mim, porque infelizmente me deu um branco aqui. Mas ele falou esse caso de um senhor que cometeu suicídio aqui, porque ficou... Eu entendi na hora, ele se viu assim, entre ele morrer e ir pro presídio, ele escolheu logo se matar, né? E depois descobriu-se que era uma falsa acusação, que a mulher, foi falsa acusação ali na situação. E contou outras histórias, depois ele contou outros casos mesmo de casais, né? Ali que a mulher foi lá e falou, ele me ameaçou, ele me bateu... Ah, pessoal, lembrei. Olha, infelizmente eu não vou poder dar muitos detalhes, mas aconteceu o seguinte. O policial contou um caso de um homem que mora na zona rural, que esse homem mora na zona rural, e ele foi para uma festa. Essas festas que tem, acho que foi festa junina, agora mês de junho. Diz que ele estava lá nessa festa junina e ele se engraçou pro lado de uma moça. Uma jovem. O cidadão é um trintão já, assim como eu, né? Um trintão. E a garota, acho que de uns 20 anos, 20, 21 anos. Diz que lá tomando uma cerveja, dançando, aquela festa bem animada. Diz que ele chegou na menina e pegou na mão dela. Eu já vi muitos rapazes fazer isso, né? Abordar a menina pegando na mão ali, assim como um gesto carinhoso, né? No passado, os homens, eu já vi até naquelas novelas de época, o cara chega, pega na mão da mulher, dá até aquele beijinho, né? Dá um beijinho assim na parte de cima da mão da mulher. Diz que a atitude dele foi essa. Diz que ele chegou e pegou na mão dela ali, cantou, mas ela não quis. Ela não quis. Ah, meus amigos, essa mulher foi na polícia. Essa mulher foi na polícia e fez um boletim de ocorrência contra ele pelo crime de importunação sexual. E esse cara tá enrolado. Esse cidadão, ele tá enrolado aqui. Por conta dessa situação, foi indiciado e está respondendo, vai responder processo. Aí aí até o policial falou assim, não, mas acho que esse aí não vai dar nada não, porque ele é réu primário, nunca teve, talvez ele vai ter que pagar umas cestas básicas, né? Talvez vai ter que ficar tantos metros de distância dela, mas para ir para a cadeia não. Diz que ele levou a testemunha dele, né, para alegar, não, mas eu só peguei na mão dela. Eu não agarrei ela, eu só peguei na mão. E deu essa situação. Quando esse policial falou isso pra mim e pro outro colega, eu parei de digitar, né? Eu tava só ouvindo ali e aqui, né? Eu digo, rapaz, se eu tivesse... Ô, pessoal, eu tô tão lerdo agora, assim, eu amadureci tanto, assim, pra essa situação, que eu, na hora, assim, sem nenhum medo, nenhum constrangimento, eu falei pra ele, rapaz, se eu tivesse no lugar desse rapaz, com a cabeça que eu tenho hoje, eu falei, na hora que eu chegasse lá nessa delegacia... eu já me apresentaria como um homossexual. Digo, delegado, rapaz, depois está tendo um grande equívoco. Eu digo, realmente eu gosto assim das mulheres como amiga, porque eu sou gay. Eu sou um gay, eu sou um viado, minha praia é outra. Então, acho que ela confundiu, eu fui lá como amigo, porque eu sou muito amigo das mulheres. Você não sabe que os gays são amigos das mulheres? Pois é, e aí eu tô até pensando, eu tô me sentindo até como uma mulher trans. É porque minhas condições não dá, mas eu estou juntando aí uma graninha que eu vou fazer a cirurgia, né, para me tornar uma mulher trans. Pessoal, na hora que eu falei isso, o policial caiu na gargalhada, sabe? Ele caiu na gargalhada. Ele falou assim, Vitor, mas tu tinha coragem. Eu falei, mas na hora, moço, na hora. Eu te digo com a mais absoluta certeza, se ele fizesse isso aí, acabou. Acabou, não ia ter nenhum processo contra ele. Aí, aqui, onde que eu quero chegar comentando isso aqui para vocês? Foi a fala, essa aqui que foi a fala mais contundente. Ele disse assim, olha, ele falou assim, eu vou te ser bem sincero, mas você falou uma verdade, porque eu sou policial. Ele falou, eu sou policial e eu, durante a minha jornada, especialmente nos últimos anos, nós já tivemos situações em que nós capturamos um criminoso que era do LGBT, que era gay, que era até travesti, por algum crime, roubou, lesão corporal, numa briga, alguma coisa assim.
E meu amigo é o tipo muito mais do que mulher, muito mais do que mulher, tanto que você não pode machucar, você tem que ter todo um cuidado, botar dentro do carro. Quando chega lá, às vezes nós somos orientados a ter uma outra abordagem com esse tipo de homem, o gay. Como é que você quer ser tratado? Pode falar de que forma você quer que a gente lhe trate. Qual é? Você quer que lhe chamemos pelo seu nome do registro? É o seu nome social? Como é que é? Sente aqui, a gente vai te ouvir. Falando o criminoso que já dá logo um safanão no pé da orelha, dependendo do crime que fez, já algema, já bota dentro do camburão. Entra aqui, vagabundo. Entra aqui, embora. Com gay, não. Com gay, não. O tratamento é diferenciado. É diferenciado. Porque se chegar... Ele falou, se chegar lá na corregedoria, se chegar na mídia do Tribunal de Justiça que um policial maltratou, ofendeu, discriminou um gay, ou a mulher trans, que eles chamam, né? Uma trans, aí, meu amigo, quem vai ser punido não é o gay, é o policial que vai pro pau. Ele que vai pro júri, que vai perder o cargo, perder a farda. Tá desse jeito. Aí eu também... Só que assim, foi uma conversa bem humorada, né? Eu falei pra ele, meu amigo, eu tô ligado nisso faz tempo. Eu digo, não é que eu sou viado, não. Eu digo, isso aí é um subterfúgio, é uma estratégia de guerra para se vencer. Ora, eu sou consciente, você acabou de dizer que quando a mulher vai lá e faz uma acusação contra o homem, a palavra dela, eu digo, mas é esse homem hétero. É o homem hétero. Se o homem que for conduzido à delegacia for um gay, aí a história é diferente. Se brincar, esse gay ele tem mais primazia lá dentro do que Ixi, até mais do que elas, né? A palavra... O vitimismo dele vale muito mais do que o da mulher. E existe já um grupo, um grupo não muito grande já de homens no meio aqui do Red Pill que já tem divulgado essa tática, né? Dependendo da circunstância que você estiver, assuma, fale que você é gay, que você é uma mulher trans, sabe? Se eu tivesse um amigo muito próximo, eu era capaz até de forjar. Acho que eu forjaria até que eu tenha um relacionamento homoafetivo assim, só para emplacar, né? Mas aí tá nessa situação, meus amigos, tá nessa situação. E olha, eu creio que vai ser não muito distante. A forma que eu vou vencer essa Ilane vai ser por meio disso aí. Eu ainda não fiz, mas vai chegar um momento que eu vou ter que cantar essa pedra para ela usar. Bora ver se essa tática aí vai funcionar. Eu tenho um inscrito aqui que chama-se o BF Ronks. Ele conversou comigo lá no Telegram e ele falou assim, naquela ocasião que ela veio aqui para a porta da minha casa, que ela pegou no meu braço, ela falou, olha, você vai fazer o seguinte, é um conselho que eu tô te dando, vá na delegacia e faça um boletim de ocorrência, só que você vai se apresentar na delegacia como homossexual, como gay. Chegue lá e assuma, fala que você é um gay e que você está sendo importunado por ela. Se tu vai como hétero, aí sim, tu vai ter que ter provas, não dá em nada, mas a partir do momento que você fala que você... E inclusive esse meu inscrito falou, ele me contou até umas situações, ele mora... Deixa quieto onde ele mora, mas... Eu posso dizer que é na região centro-oeste, ali para as bandas ali, tá entre Goiânia, Brasília, né? Que tem muito, né? O policiamento, essa coisa da justiça tá muito próximo ali a ele. Ele me contou que viu casos reais lá. Ele me contou umas histórias reais, assim, que aconteceu. Um gay mesmo, o cara era gay e a mulher tava importunando alguma coisa. Quando chegou lá, nossa, mas foi todo um tratamento diferenciado. E foi acolhido, mesmo sem as provas, só a acusação. Essa mulher foi chamada na retranca, falou, rapaz, se tu chega lá como integrante do LGBT para fazer uma acusação de que ela foi na porta da sua casa e fez isso contigo, tá te assediando, inventa alguma coisa que ela tá sendo homofóbica com você, que ela não respeita a sua sexualidade, aí tu vai ver se ela não se põe no lugar dela, porque aí aquilo que não existe para o homem hétero, para o gay tem. Eu tenho para mim, não sei, pessoal, assim, se você me perguntasse assim, Vitor, mas por que a justiça hoje
ela tá dando esse tratamento tão diferenciado para os gays? Eu acho que é porque o Estado ele acabou meio que nivelando, colocando no mesmo nível o gay com a mulher. É tipo assim, é como se fosse ali, tem o pênis, mas né, se vê como mulher, então é mulher. Não é assim que eles têm disseminado? Não é o biológico, não é o físico que conta. É o que está na mente. Se eu, não, mas eu me sinto mulher, eu acho que eu sou, né? É assim que eles falam, né? Eu me sinto mulher, então eu sou mulher. E aí para a justiça vale, você vai ter o tratamento como se fosse uma mulher. Eu gostaria muito que vocês comentassem assim, o que vocês acham disso, sabe? No dia que eu escutei também o caso lá desse senhor que cometeu esse suicídio, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu senti assim um pesar dentro de mim. E para mim isso é terrível, sabe? Isso é terrível, porque mesmo quem não tá namorando, quem não tá se relacionando, do nada, assim, da situação que você nunca imagina, uma vizinha, é igual eu, trabalho lá naquela escola. Eu já fui um que por onde eu já trabalhei, às vezes vem aqueles recursos para a escola, tem vezes que eu dou um toque, eu falo assim, podia botar um circuito de câmeras aqui dentro da escola. A escola que eu trabalho à tarde, ela não tem câmeras dentro da sala, mas, por exemplo, nos pátios e em algumas salas, por exemplo, do administrativo, das coordenações, já tem câmera filmando. Da minha parte, eu acharia bom assim se tivesse o circuito dentro das salas de aula, porque igual eu, né? Trabalho, vai que de repente eu sou alvo de uma acusação dessa, dizer que eu abusei de uma menina, de um menino, sei lá, dentro de uma sala de aula, e aí? Não tem uma filmagem, é só a palavra. Tudo isso eu me preocupo. Até hoje, assim, eu utilizo de uma dinâmica na minha rotina de trabalho para evitar esse tipo de coisa. Eu deixo ali. Ainda bem que as janelas e portas da minha sala, das salas onde eu trabalho, tudo são blindex transparente mesmo. É o vidro puro, não tem aquela película. E então fica muito visível. E assim, eu não gosto de chamego. Hoje mesmo, por coincidência, eu estava na sala e ali eu estava com uns blocos de atividade. Eu fiz umas atividades com eles que eu fiz contabilizando pontos. Foram várias tarefas, um número de acertos, né? E eu fui guardando. Eu falei, no final do bimestre eu vou entregar para vocês e eu vou ver o quantitativo, né? Os primeiros lugares aí vai ganhar uns brindes. Amanhã que eu vou deixa eu ver. Amanhã eu vou comprar até esses brindes para levar. Isso é um incentivo meu, né? Aí de repente eu vi aquele monte de menino em cima. Epa, embora, pode sentar tudo. Eu não quero. Eu falei, se ficar bem aqui em pé, a minha volta aqui vai perder ponto. Vai perder os pontos. É cada um, só levante aqui quem eu chamar. Aí eu ia chamando de um por um, entregando. Fulano, cicrano. E aí eu tava com a planilha aqui, eu entregava e já anotava com a caneta aqui os pontos. Já fiz, já tá até na minha pasta aqui. Eu já sei quem tirou os primeiros lugares, né? E tudo assim, porque eu não quero. Vai que assim, sei lá. A pessoa tá bem aqui, o aluno tá bem aqui do meu lado para sair qualquer conversa. Eu não tenho isso comigo, né? Eu não tiro brincadeira com criança, mas a gente nunca sabe, né? Até hoje nunca aconteceu, porque eu tento manter uma boa rotina de trabalho, eu tento não ter atrito com familiares, né? Logo que eu vejo que o familiar é problemático, eu já deixo quieto, deixo o pau torar aí, não tô nem aí, mas porque assim, é tenebroso, é tenebroso esse tipo de coisa e ninguém tá escape. E eu falo para vocês, né? Não existe. A justiça não é justa nesses casos. Assim, sempre, se a vítima é mulher, sempre a palavra dela vai ter primazia. Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui. O Emanuel mandou aqui pra mim. Ele disse assim: dá pra ver que a Ceilane não tem um pingo de respeito por você. Joga logo na cara dela real. Tipo, como você espera conquistar qualquer pessoa com essa estupidez toda? Se eu sou um desgraçado, me esqueça que eu não sou homem pra você. E me respeite, que desse jeito nem sua amizade eu quero. Se você não fizer nada, isso só vai piorar. Ela vai ficar lhe constrangendo onde ela chegar e você estiver. Filme e acuse ela de assédio sexual e assédio moral. Faz a coisa ficar séria, senão ela não vai parar e vai escalar cada dia mais as ofensas. Essa mulher é uma doente. Pessoal, eu vou recapitular onde eu falei assim no momento.
eu estava nervoso, eu estava dentro do ambiente de trabalho, barulho, eu não estava nem muito à vontade ali para falar, né? Eu fui lá pro fundão da escola, mas não muito distante, assim, tinha pessoas ali me observando, as mulheres da limpeza. Eu acho que eu já comentei isso, mas vou recapitular e colocar o que eu presenciei ali, né? Essa mulher, essa Elaine, ano passado, ela passou por um processo administrativo, por denúncias de maus tratos a alunos. Eu tive umas informações através de outros colegas aqui que a denúncia contra ela foi vinda de pais de alunos de que ela estava batendo em meninas dentro de sala. E ela foi afastada, ela ficou afastada por um semestre, no caso, o segundo semestre do ano passado, ela ficou afastada, recebendo, mas sem trabalhar, enquanto ela respondia o PAD. O que eu fiquei sabendo é que ao final desse PAD ficou decidido que ela não ia ser exonerada, né? Ela não ia ser demitida, mas ela não ia ficar mais na sala de aula. Ela ia ficar em uma função mais assim administrativa. Essa escola que eu trabalhava ano passado, lá com a Jezabel, ela foi fechada. Ela fechou assim para as aulas, né? Ela não vai ter aula. Mas a parte do arquivo, a parte administrativa, é uma escola antiga, tem muitos arquivos ali dos anos 90, anos 2000, eu não sei quantos anos, mas acho que tem quase uns 30 anos essa escola. Tem muito arquivo ali. Então, ficou decidido que pelos próximos 3 anos, isso que é por regra, né? Quando acontece uma situação dessa, esse prédio ele continuará funcionando e vai ter o setor do administrativo. A Jezabel, ela está lá como gestora, mas assim, dessa parte aí de documentações. E a Elaine, como foi designada para não ficar mais em sala de aula, ela foi remanejada para lá, mandaram ela para lá. E está dentro de uma sala trabalhando junto com a Jezabel. Agora eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Eu sei que eu falei ontem, mas eu vou entrar em alguns detalhes aqui. A Jezabel, ela já tinha me ligado 2 vezes para que eu fosse assinar umas atas e uns documentos. Eu não sei se... Acho que foi no início do ano passado, mais ou menos. Sem que eu quisesse, um trem meio forçado, me colocaram na composição do conselho escolar. Eu tenho uma função... Eu não lembro mais qual é a minha função lá desse conselho. Ou seja, a escola não está funcionando, mas o conselho continua. Ele vai até vencer o prazo lá, acho que é 2 anos. Ela até me falou, até dezembro. É 2022 e 2023, 2 anos. Ela falou, até dezembro, qualquer coisa que for tramitado aqui, você tem que vir aqui assinar. Todos os membros do conselho têm que vir aqui. Porque no final, quando encerrar, tem que ser feita a prestação de contas e tem que estar tudo ok. Essa não é a primeira vez, de janeiro para cá, que eu já tive que ir lá assinar documentos. E no caso, antes de ontem, ela entrou em contato. Ela, por favor, eu preciso que você venha assinar, porque tem umas coisas que eu preciso dar andamento e sem a tua assinatura não vai. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, amanhã é dia do meu planejamento, eu posso chegar mais tarde um pouquinho no serviço, eu vou passar por aí. Pessoal, era 8 horas, sei lá, 15 para 8 eu saí daqui da minha casa de moto. Pensei, vou passar lá na Jezabel logo, assinar os papéis que ela quer e de lá eu vou seguir pro meu trabalho. Quando eu entro, tava o guarda no portão. Quando eu entrei, essa escola ela tem 3 pavilhões. O primeiro pavilhão, que é o menor, logo que eu entro no portão, eu já dá o acesso a esse primeiro pavilhão, que é o pavilhão do administrativo. É onde tem a sala da direção, da coordenação, sala dos professores, almoxerifado. São várias salas e aquele corredor. E o que eu pensei? Porque a última vez que eu andei lá, a Jezabel continuava na mesma sala. Quando eu entrei, aí eu vi uma mangueira ligada, estava uma mangueira ligada, e a Elaine lavando o corredor. Parece que ela já tinha jogado aquela água com sabão em pó ali, esfregado o piso, e já estava com a mangueira e um rodo ali, puxando aquele sabão. Puxando. O que acontece? Eu vim, ela estava lá na outra ponta do corredor, puxando a água com o rodo. Pessoal, na hora que ela me viu, para não sujar ali a área, né? Eu resolvi ir caminhando aqui, aberando, né? Eu fui caminhando, ela jogou o rodo e a vassoura ali veio na minha direção. Ela veio caminhando na minha direção. E assim como ela fez aqui na porta da minha casa, ela pegou assim da minha mão, só que eu dei
Eu dei uma puxada assim com a mão e consegui me soltar. Eu não sorri, eu não falei assim, oi fulana, como é que você tá? E eu já fui caminhando e entrei dentro da sala, que antigamente era a sala da direção. Quando eu entrei, tinha outra mulher, tinha uma outra senhora também trabalhando na limpeza. Aí eu perguntei, ou seja, eu não perguntei nada pra Elaine, eu perguntei pra outra mulher. Eu vi a sala vazia, eu fui chamado pela Jezabel pra vir aqui resolver uma situação. Cadê? Eu falei, ela está aqui? Aí ela falou, não, é porque mudou, ela tá agora noutra sala, é do outro, pode ir ali pro primeiro pavilhão de salas. Aí na hora que eu olhei, eu já enxerguei assim por um vidro, né? Eu vi que era ela que estava lá dentro. Pode ir pra lá que ela tá atendendo lá agora. Aí eu saí, eu passei por um corredorzinho coberto assim para chegar no outro pavilhão e fui direto para a sala da Jezabel. Pessoal, quando eu entrei, eu tava com a mochila assim um pouco pesada, com o notebook, eu tirei a mochila e fui botar no chão, o capacete também, fui botar no chão do lado de uma mesa. A Jezabel estava atrás de uma mesa, em pé, lá agasalhando umas coisas dentro do armário. Eu falei, bom dia. Pessoal, antes que eu conseguisse conversar com a Jezabel sobre o que eu estava indo lá para resolver, ela entrou. Ela entrou assim um pouco molhada, as mãos molhadas. Ela entrou dentro da sala, o primeiro ato dela, aí ela não pegou na minha mão, ela chegou de frente para mim e pegou no meu rosto. Ela é baixa, ela é bem baixinha, mas a mão dela conseguiu. Ela veio aqui e pegou assim na minha bochecha. Com as mãos meladas, pessoal, de água com sabão. Chega, ficou aquele tempo, depois eu tive que lavar o rosto lá fora. Ela pegou assim e veio e tentando puxar minha cara e fazendo aquele tipo bico mesmo, assim, como quem queria me beijar. Puxando, até que claro, eu tenho mais força do que ela, assim, eu consegui puxar pra trás, assim. E aí foi a hora que a mulher surtou. Foi a hora do surto. Eu falo que deu de outras pessoas ouvir, porque tava tudo muito aberto, a porta aberta, as janelas da sala, tudo bem arejado. Meus amigos, mas foram gritos, assim, gritos muito altos, gritos assim que doeu meu ouvido ali na hora. Eu tô contando que eu não consigo gritar igual a ela, jamais eu vou conseguir, assim, mas foram gritos muito, muito altos. Ali, assim, no meu entendimento, eu lembro que numa outra situação que eu conversei sobre a Elaine aqui com vocês, eu falei assim, o que resulta, isso eu tenho até acompanhado. Por que eu gosto de assistir o canal da Silvana Reinica e da Lia Ferreira? Hoje o Zion mandou um vídeo aqui pra mim. Eu vou até falar o título desse vídeo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tava com ele aberto aqui ainda agora. Deixa eu ver. Não, eu não vou. Peraí, eu não vou encontrar esse vídeo porque eu vi ele foi no computador. O Zion me mandou um vídeo recente onde a Silvana Reinica, ela coloca um relato, e é o próprio áudio da mulher. Ela contando que ela foi amante de um cara casado, e o cara fez dela gato e sapato, sabe? Pelo todo o perfil que eu assisti ali, era um homem narcisista. Love bombing, depois descarte, depois o hoovering, triangulação, botava ela pra triangular com outras amantes, com a esposa. Aquele inferno, sabe? Essa mulher viveu muito. Pelo que eu pude contar ali, acho que foi quase 10 anos que ela viveu essa história. Aí ela sofreu o descarte final, né? O descarte definitivo. Ela mandou um áudio para a Silvana. Você percebe claramente na fala, assim, na fala da pessoa, que a pessoa tá doente. A pessoa tá doente daquela situação, sabe? É como um drogado que tá na abstinência, assim, desesperado pela droga e não tem mais acesso a essa droga. Ela conta lá que o sofrimento, tanto que ela tá sofrendo, o cara fez dela o famoso que a gente chama aqui depósito de esperma, né? Ela era um depósito de esperma, ela era o brinquedinho dele, que ele fazia o que bem entendia, mas ela, em vez de sentir raiva dele, ela tá sentindo falta dele, ela tá com raiva porque ele não quer mais ela, porque ela foi descartada, enfim. O que eu observo em muitas histórias que eu vejo nesses canais, que é assim, quanto mais a mulher é maltratada, quanto mais a mulher ela é descartada, principalmente o descarte, a rejeição, esse homem rejeita, esse homem não quer, mais o ódio dela aumenta. O que eu consegui entender ali ontem, o que acontece na mente de uma mulher como essa? Ela se sente empoderada, porque a sociedade trabalha isso, né?
Mulher, você é poderosa, você é determinada, o seu lugar é onde você quiser, você pode ser o que você quiser, você pode conquistar o que você quiser. Inclusive nessas questões de relacionamento, lhe é dado carta branca, lhe é dado todo o direito. Se você quiser infernizar a vida de um homem, infernize, sabe? Porque você tem esse direito, você é mulher. Eu me lembro quando eu me queixava na época da. Eu ainda não era tão amadurecido como eu sou hoje, na época da Andréia, que vivia me perseguindo. Quando eu contava isso para outras mulheres, eu escutava isso aqui delas. Que eu era ruim, eu era malvado, eu era ruim porque eu não cedia, porque eu não aceitava me relacionar. E ouvia elogios dessa mulher para ela. Às vezes eu escutava assim de senhoras, às vezes mulheres até já de idade. Rapaz, pois eu dou um 10 para ela, ó. Eu dou um 10 para Andréia. Eu admiro muito uma mulher como ela que não desiste do que ela quer. Ela tá certinha. Se ela gosta de você, se ela é apaixonada por você e ela quer e ela tá lutando para te conquistar, ela tá certinha. Ruim é você que é um insensível, um grosso, que não aceita, sabe? Tem mulher que desiste, tem muita mulher que desiste fácil do que ela quer, mas ela eu tiro o chapéu, sabe? Essa daí merece todo o meu respeito, assim, porque ela é determinada, ela sabe o que ela quer. Ou vocês estão vendo, assim, uma conduta abusiva, uma conduta desrespeitosa, mas para a maioria das mulheres é uma coisa admirável. Ou seja, a conduta narcísica, a conduta abusiva, só é vista como abusiva se parte de um homem, né? Se for o homem fazendo, aí é feio, é ridículo, é criminoso. Mas se é uma mulher, oh, nossa, né? Que mulher guerreira, que mulher de fibra, que sabe o que quer. Então, assim, como é muito trabalhado isso na mente feminina, na mente das mulheres, na mente feminina, que ela é tudo isso, então ela cria na mente dela essa ideia de que ela é poderosa e que ela vai conseguir o que ela quer. Então eu tenho certeza que na mente da Elaine, ela já construiu esse pensamento a meu respeito. Eu vou domar ele, eu vou. Olha, tem um. Eu lembro, uma novela assim que eu tenho como referência foi aquela novela Anjo Mal, né? A novela Anjo Mal, a personagem Nice, ela entrou nessa empreitada para conquistar. Foi a novela quase toda ela na luta para conquistar um homem, né? E eu lembro, quando você vê as chamadas, as primeiras chamadas daquela novela, o pai dela, outras pessoas na novela falam assim, Nice, mas não, você conquistar o seu Rodrigo, não tem a menor chance, você não vai conseguir tirar o seu Rodrigo de fulana, você não tem. E aí ela tem uma frasezinha que ela dá aquele olhar assim irônico e fala assim, duvida? Ou então tem uma frase, são falas da personagem, que ela fala assim, mas eu vou conquistar, custe o que custar. Eu vou conquistar ele. Nessa última vez, na última reprise que teve dessa novela na Rede Globo, a própria atriz, agora, né, ela fez uma narração assim da personagem. E aí ela coloca lá as perguntas, né? Mas tem algo demais? Eu sonhar alto? Eu lutar pela minha felicidade? Eu mereço ter um marido rico que cuide de mim, ter uma vida boa, morar numa mansão. Então, elas se sentem nesse direito e tem essa linha de pensamento que ela vai conseguir, nem que seja na marra, mas ela vai conseguir. E aí ela vai. Só que, na prática, a cada invertida, a cada uma nova tentativa que ela faz, com um homem como eu, que não aceita, que não se dobra, que não aceita, né? Aí aquilo vai crescendo um ódio, um ódio cada vez mais. Porque nunca, pessoal, desde o primeiro momento, isso aí nunca foi amor. Isso aí nunca foi por amor. Ela não me ama. Isso aí é um jogo de interesse. Inclusive, ela foi muito sincera comigo desde o início. Quando ela começou fazendo aquele arrodeando, mas até que chegou no momento que ela... Quando eu falo assim, que desde o primeiro momento ela deixou claro que não era amor, que era interesse, vocês lembram? Que ela vivia na internet buscando os gringos. Ela chegava pra mim, Vitor, me ajuda a tirar o passaporte, tirar o visto, porque eu conheci fulano lá na Suíça, na França, nos Estados Unidos, eu vou casar com um marido rico.
Só arrudeio, meus amigos. Ali foi uma tática para se aproximar de mim. Até que chegou no momento que ela cantou a pedra. Ela, não, mas eu quero mesmo é você. Eu quero você para ser meu marido. Eu tô passando por uma crise. Eu tô pagando R$ 1.000 de aluguel. Eu tenho 7 crianças aqui na minha casa. Eu tenho que sustentar. Sou eu, minha filha, 2 netos e 5 filhos meus. 5 crianças. Dá quantas bocas? 7 mais 2 são 9 bocas, né? E assim, o meu salário não tá dando. O meu salário não tá dando. Eu tô precisando com urgência. Com urgência de arrumar um marido, mas um marido que tenha renda. Para me ajudar. Dividir essa despesa, me ajudar a criar esse menino. Se oferecer, eu queria vir morar aqui na minha casa, olha, eu ajudo a cuidar da sua mãe. Tu me ajuda a cuidar dos meus filhos, que eu ajudo a cuidar de sua mãe, nós vamos dar certo. Meu Deus. Eu lembro de um dia que eu fui lá na minha amiga Júlia, eu estive lá na casa dela e eu falei assim, mas claro, só da zoeira, eu falei, Júlia, minha amiga, vamos supor que eu fosse na minha época de carência, de repente eu caísse na lábia dessa mulher, eu botar essa Elane, 2 mulheres adultas e mais 7 crianças lá dentro pra morar dentro da minha casa. Ela, tu é doido, meu irmão, tu ia enlouquecer, tua mãe não tá num quadro mais estável do tratamento, tu ia ver o problema. Eu lembro dela falar assim, Vitor, menino é bicho que perturba. Se fosse os teus, tu tivesse um filho, 2 filhos, tu ia ver o trabalho que dá e tu pega 7 crias dos outros e botar dentro. Não aceite isso de jeito nenhum, nunca. Nem de brincadeira. Acabou a paz, meu amigo, acabou o sossego. E depois dela se arranchar na tua casa, ninguém tira ela de lá. Nem justiça, nem polícia. Eu lembro que na época ela até falou assim pra mim, ela falou, deixa sempre o teu portão trancado, porque do jeito que essa mulher é louca, de repente ela pagar uma carrocinha, uma caminhonete, chegar com as coisas e descarregar na porta da tua casa, entrar pra dentro da minha casa, não, pra dentro da tua casa e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, aí tu vai ver o que é problema. O que eu entendo da parte dela, dessa reação dela de ontem, foi ódio, muito ódio. Ela já tentou, meus amigos, ela não tá com um mês, um dia desse ela ligou, eu recebi uma ligação dela no WhatsApp, só que não tinha foto, não tinha nada. Quando eu vi aquela ligação, quando eu atendi, ela deu uma risadinha, desse jeito ela falou pra mim, Vitor, querido, eu preciso da tua ajuda naquele visto pro Canadá, porque eu encontrei, desliguei, já bloqueei na hora, dei nem conversa pra ela, eu já botei como meta. Quantas vezes eu lembro, eu fiz isso na época da Andréia, durante foi numa das etapas, num daqueles anos que eu fiquei tentando me afastar dela, ligava pra mim, na hora que eu atendia, oi, quem é? Sou eu, André, eu já desligava aqui, o meu telefone é bom aqui, tipo assim, na hora que desliga já tem um trenzinho na tela aqui, bloquear, já clico lá em bloquear e acabou, bloqueava tanto o número normal como no WhatsApp, e não dava espaço, não dava esse espaço, assim vai ser com ela pode comprar quantos chips for, ligou, na hora que eu escutar a voz, sou eu, Elane, é bloqueio na hora, não vai ter esse negócio de dar atenção, de dar conversa. O que eu acredito é que ela já tá com raiva, ela já tá com muita raiva de mim, muito ódio, assim, porque é o sentimento de frustração, é a frustração, porque ela acreditou porque o pessoal lá atrás, só recordando aí, ela seduziu um rapaz de 21 anos, um estudante do ensino médio, num colégio que trabalhávamos juntos lá em 2010. Em 2010, assim como ela tá botando cerrado agora em cima de mim aqui, ela botou em cima. O garoto lá, o jovem lá, foi fácil. Um menino de 21 anos é muito fácil, né, dominar. Com certeza ali ela já tem experiência na cama, ela deve ter dado um chá de coxa nele, né, para não falar outra palavra aqui, deve ter prometido mundos e fundos para ele. E esse garoto de 21 anos foi o que fez 5 filhos nela. Só que o contexto desse rapaz é muito diferente do meu, porque o dele, ela o botou dentro da casa para ela sustentar na época. Eu lembro, não, lá em casa sou eu que sustento ele, eu sustento. Aí ela já tinha uma filha na época, uma pré-adolescente, uma adolescente ali de 13 anos, mais ou menos. Aí teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ela fez 5 filhos com esse rapaz.
Meus amigos, ano passado, meados do ano passado, o cara deu linha na pipa. Ela me contou, numa ocasião que eu encontrei ela dentro de um supermercado, ela falando do meu marido. Ela morava numa zona rural, pessoal. Eu falo zona rural, era uma comunidade, assim, tipo uma vila, afastada aqui da cidade. Ela disse, num dia normal, como qualquer outro, ele saiu de lá dizendo que via na cidade. Eu tô indo lá na cidade, resolver umas coisas assim, e desapareceu. Desapareceu. Ela disse que pressionou demais, fez um inferno lá na casa dos sogros, dos pais dele lá, para revelar para onde que ele estava, e nós não sabemos. Eu acredito que os pais desse menino sabem. Menino não, agora é um homem, né? Depois de uma década, já tá com seus 30 e alguns. Sumiu no mapa. Ninguém sabe, eu não sei para onde que ele foi, não sei. Aí tá lá. Aí agora veja que é diferente. Quando ela só tinha a filha dela de 13 anos, foi muito fácil ela botar um jovem de 21 anos dentro da casa dela para ela sustentar e ter o garanhão ali para furunfar com ela de noite, né? Agora que ela tá com seus 56 anos, 56, deixa eu ver, ano passado, né? Ela deve estar com 57 anos agora, com 7 crianças dentro da casa e mais uma filha MSOL para ela sustentar. Agora o cenário é outro. Agora o que conta aí não é um garoto novinho para ela sustentar, ela quer um da minha idade, já com, né? Pessoal, hoje é 20. Que dia é hoje? Hoje é 22, né? 22 de junho. Daqui 4 dias eu completo 39 anos, né? Dia 26 agora é meu nível. Então, assim, por que ela me quer agora? Vocês perceberam? Olha, em 2010 eu trabalhava, pessoal, dentro do mesmo colégio com ela. Foi na época que a gente empossou, foi o tempo que a gente fomos lotados. Por que ela não me quis naquele tempo? Eu já era professor, eu trabalhava 3 períodos. Eu teve tempo que eu tinha extrapolação de carga horária aqui. Engraçado, nós morando lá, ela nunca chegou pra mim pra me fazer um convite assim, vamos morar junto, eu sou afim de você. Ela me tratou naquele tempo assim como uma mulher, como uma amiga, como uma mulher de respeito. Ela queria era um novinho pra ela dominar. Pra ela domar. Eu já vi, pessoal, umas velhas, eu já fiz conteúdo sobre isso aqui, eu já vi umas velhas. Ela até que a Ilane na época, ela tava com seus 44, 45 anos na época. Não tava tão velha, né? Mas eu já vi mulheres bem mais de idade que elas mesmas falam que não gosta de velho, de homem velho. Eu gosto do novinho. Eu gosto do novinho, que o novinho é que vai... Eu tenho experiência. Certa vez eu já vi uma colega minha que já é uma senhora, uma professora. E ela falando assim, eu prefiro os novinhos, porque o novinho o pau fica duro e rápido, sabe? Às vezes ele não tem aquela experiência ali de saber penetrar. Me lembro de uma vez eu testemunhei uma colega comentando de uma relação sexual que ela teve com um garoto. E ela fulano, tinha 18 anos, sabe? 18 anos, novinho, um menino ainda, sabe? Nossa, mas até que eu gostei, sabe? Apesar assim, ele não tinha muita experiência, mas achei que ele se saiu super bem, sabe? Ele se saiu super bem comigo. Pessoal, eu tenho pra mim que é um pouco do ego, né? Aquela coisa que eu tô dominando. E eu acho também que tem a ver com ereção. Porque convenhamos, né? Eu acho que todos nós aqui, de vocês aí que estão me ouvindo, nós aí que já estamos dos nossos 35 para cima, as nossas ereções hoje não é igual quando a gente tinha 18 anos, 20 anos, não é mais, né? À medida que a gente vai envelhecendo, eu já vi falar que dos 30 anos para frente, é declínio, né? Vai só declinando. A não ser que você se cuidando muito, né? Assim, com atividade física, controlando o peso para não engordar, suplementando. Tem casos aí de homem que até bota um hormôniozinho, né, uma testosterona. Pode ser que você fique com um pique. Eu já recebi confissões. Às vezes eu me sinto um pouco de psicólogo aqui, sendo produtor de conteúdo. Por exemplo, eu tenho um grande inscrito meu aqui, que eu não vou revelar nem o apelido dele. Ele já é um senhor cinquentão. De vez em quando eu converso com ele lá no Telegram. Um dia desse ele falou pra mim que ele já tá no remédio. Tadalafita, acho que é assim, né? Tadalafila. Ele falou, não, cara, eu ainda fico com mulher, mas eu tô tendo que tomar o comprimidinho, porque o treino já não tá muito... Ele disse que aproveitou muito na sua juventude, quando era mais novo. Pegou muita mulher, transou muito, mas a idade, ele falando que já não tem mais as mesmas ereções de quando ele era mais novo. E aí eu fico assim, por que essas velhonas aí gostam de menino novo? Mas você pode ver que elas gostam, as que têm dinheiro, né?
Eu tenho certeza que no campo, para trepar, com certeza a Elaine preferiria um novinho, um menino aí de 20 anos. Mas é porque ela agora está num contexto que ela não tem essa primazia de colocar dentro da casa dela um novinho para trepar com ela. Então, para ela, um que nem eu, que tem uma renda mais ou menos, então agora o que conta mais a renda do que minhas ereções. É tipo assim. E Mas vamos voltar, né? Tentar fechar aqui. Ela. Os gritos, né? Vamos voltar aí pro relato, a questão dos gritos. Meus amigos, mas foram uns gritos assim. Meu Deus do céu. Sabe o que é assim? A gente tomar um susto, porque ela fez aquilo, mas eu não estava esperando ela dar aqueles gritos. Meus amigos, foram uns gritos tão altos assim que deu aquele choque, sabe? Não tem assim quando você toma um susto? Imagine aquela. É uma sensação, por exemplo, quando você. Porra, perdi meu celular. Cadê minha carteira? Acho que eu, sei lá, perdi. Eu falo que é o mini infarto. Você sente aquele mini infarto. É bem aqui, na região torácica. Na boca do estômago, assim. Dá aquele choque, assim. Chega a ser gelo o corpo na hora. Foi mais ou menos o que eu senti quando eu vi aqueles gritos dela. Eu vou tentar lembrar aqui. Ontem eu até já coloquei aqui. Mas foram, tipo, questionamentos. Foram uns questionamentos na base do grito. Você me rejeita, é porque eu sou velha. Fala, desgraçada, é por isso. E ela, Mas eu acho assim, ela não sabe do que a Jezabel fez comigo lá pra trás. É como se a Jezabel fosse uma qualquer, né? Porque eu lembro que ela dava os gritos e olhando pra Jezabel. Olhando pra outra. E eu vi, pessoal, vocês acreditam que a Jezabel gostou? Eu vi risos no rosto dela. Ela deu risos na hora, achando bom. Ela olhava para Jezabel como quem estava conversando e falando: ele me rejeita. Há muito tempo eu venho tentando conquistar, eu quero namorar com ele não me aceita. É porque eu sou velha. Fala na minha cara aqui. É só por causa da minha idade que você não me quer? Pessoal, eu fiquei congelado assim, só parado assim, olhando para ela. Aí de repente quando eu virei o rosto assim, que eu olhei pra cara da Jezabel, a Jezabel tava rindo. Eu falo que eu fiquei congelado por alguns segundos, mas de repente eu dei aquele lápis assim, lembrei do celular, só que o celular tava dentro da mochila. Aí eu me abaixei, peguei o telefone, as palavras que eu falei pra ela foi assim: continue, porque o meu problema é que eu tenho aquela senha que você tem que rodar aqui com o dedo, né, no aparelho, depois ligar a câmera. Eu digo: continue o show. Eu digo: eu quero filmar teu show aqui. Quando ela viu eu pegando o telefone e falando isso, ela correu lá pra fora da sala. Nossa, mas eu fiquei assim tão... Aí a outra: senta aqui. Ela não foi mulher pra ter repreendido, que ela, como chefe daquilo ali, ela podia ter repreendido a Jezabel, né? Ela podia ter falado: ô, fulana, pera lá aqui, você não vai gritar não. Que é isso? Tu já respondeu um processo, você tá aqui, ainda tá... Fosse outra pessoa, teria feito isso, um chefe, né? Teria repreendido ela ali. Mas a Jezabel ficou achando bom, meus amigos. Ela achou bom. Acho que tipo assim... coisa boa, né? Aquilo que eu não fiz... Na verdade, ela fez, né? Uma vez a Jezabel também me esculachou por telefone. Eu acho que eu já contei isso pra vocês. Mas eu vi que ela achou bom. Assinei o que eu tinha que assinar e vim embora. Mas assim, eu saí tão ruim, pessoal, assim, daquela situação. Não tô aqui me vitimizando, não tô falando da reação que eu senti, sabe? Eu saí tão ruim, assim, eu um pouco de, assim, um nervoso, minhas mãos frias. Porque, assim, foi tipo de uma humilhação mesmo, assim, você tá num local público, assim, uma pessoa chegar e gritar, xingar. Não foi aquela coisa muito prolongada, sabe? Ela não ficou minutos e minutos ali me esculachando, não, mas... Eu não tô acostumado com isso, essas baixarias, esse tipo de coisa. E eu senti meio que um medo. Como eu sou muito ligado nessas questões de falsas acusações, de mulher vingativa, mulher que quando se sente rejeitada, eu cheguei na escola meio apavorado, assim. Começa a brotar os pensamentos. Eu tava tipo assim, nos meus pensamentos: caramba, e se essa mulher chamar a polícia? E se essa mulher for hoje lá na delegacia e inventar uma conversa, dizer que eu fui lá naquela escola e inverter
O que ela fez comigo, ela chegar na polícia e inverter. Olha, ele chegou lá e me agarrou, tentou me agarrar à força, ficou forçando, ele quer namorar comigo, sendo que eu não quero. Tem mulher que faz isso. Tipo assim, o cara rejeita, peraí, pois eu vou me vingar. Você não quer ser meu, pois você também não vai ser de mais ninguém, eu vou ferrar com você. Assim, nossa, mas foi ruim ontem, assim, aquele horário. Eu tava na escola, assim, à tarde foi que eu já tava melhor, mas de manhã. E eu, assim, eu tava tão angustiado. Ainda bem que eu não estava em sala. Eu não estava em sala. Quando eu cheguei, primeiro eu fiquei ali um tempinho na sala, foi a conversa que eu tive com um colega. E aí eu falei pra ele, pra esse Luiz Carlos, eu falei, moço de Deus, eu tive no passado um respeito, eu já trabalhei na mesma escola com ela era casada. Eu achava até assim que ela era de boa com o marido dela, tudo. Depois, quando eu via ela aqui na cidade, às vezes a gente se esbarrava, eu conversava com ela de boa, porque eu nunca passou na minha cabeça que aquela mulher viria pro meu lado com interesse, assim. Eu via ela como uma das pessoas mais culta aqui da educação. Tudo que, assim, a forma como ela referia, que já morou nos países, ela já teve em países hispânicos, estudou em escola de freira, fala fluente o espanhol. Eu sei falar fluente o espanhol e um pouco do inglês. Sou crente da igreja presbiteriana. Então, assim, eu tinha ela na conta, assim, daquela pessoa super madura, uma mulher cabeça, uma mulher. Eu achava até assim, eu digo, esse rapaz aqui foi privilegiado, né? Ele casou com uma mulher assim, bem com idade de ser mãe dele, mas uma pessoa ali que só agrega, com certeza está agregando muito a ele, ajudando ele. Nada disso, meus amigos, nada disso. Uma fachada. E hoje fica até a interrogação. Por que que ele foi embora, né? Por que que o marido dela fugiu? Certeza não suportou. Ninguém faz isso, meus amigos. Sumir sem deixar rastro, sem ninguém saber. Sempre tem, meus amigos. Tem um porquê isso aí. Não foi por um acaso. E assim eu fiquei com medo, aquela coisa ruim. Aí à tarde assim eu já fui me tranquilizando mais, né? Eu também fui. Eu percebi até que, pelos comentários aqui, vocês focaram mais na Elane do que no caso da mulher lá do supermercado, né? Foi até uma pena, né? Eu queria muito ter ouvido aí o que é que vocês iriam falar sobre ela, a funcionária lá do supermercado, mas a história da Elane ofuscou. Então, está aí. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Eu tô aqui conversando assim com vocês, aqui é o meu ponto assim de apoio, mas assim, é muito ruim. É muito ruim, assim. Isso aí rouba a paz, rouba o sossego, porque agora eu sei que há uma pessoa aqui dentro dessa cidade do qual eu não vou ter mais aquele gosto assim de dizer, hoje eu vou fazer uma caminhada, eu vou pegar minha moto e vou na rua, vou fazer minhas compras, pagar uma conta, ir no banco, e eu poder ir e voltar com a minha mente relaxada, tranquila, assim, não, ninguém vai mexer comigo, ninguém. Inclusive, assim, eu sempre tive esse gosto de morar, às vezes eu falava assim, não, eu gosto de morar na cidade mais interiorana, porque aqui eu tenho esse sossego, e de certa forma eu tenho, aqui eu não ando com medo de assaltantes, eu saio na rua, eu ando com meu celular, com meu relógio de pulso, fone de ouvido, tudo, carteira no bolso, ninguém mexe, aqui a gente não tem esse problema na minha cidade, mas de repente eu tô me vendo, eu vou ter que andar agora, o tempo todo andando na rua ligado no 220, porque agora quem vai, me desculpe pessoal, quem vai xingar sou eu, por causa de uma infeliz, uma desgraçada, que é uma desgraça uma mulher dessa, ó. Eu não vou mentir pra vocês aqui, eu tô falando assim com o meu peito dolorido, assim, cheio de mágoa, não vou mentir, meu olho chega a estar vermelho aqui, porque assim, hoje eu vivo assim. Existe a questão do bem material, eu quero isso, eu quero conquistar tal coisa, mas uma das coisas que eu muito prezo na minha vida é pelo sossego, é eu poder viver em paz. E eu tô me vendo de novo num cenário onde essa paz ela tá comprometida. Eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir. Eu sei que assim, eu vou ter que viver o tempo todo, de agora para frente, eu não vou poder andar como eu ando até pouco tempo atrás, assim, normal, desde quando aconteceu aquele caso.
da Andréia, que aí pronto, acabou. Foi a época, a minha irmã fez aquele favor, né? Ameaçou ela de morte, ela me largou de mão. Eu tive até uns tempos assim que ficou mais tranquilo, eu não tive mais, vocês não viram, mas agora surgiu de novo essa mulher. E assim, eu não sei, é uma coisa que eu não sei, não tem muito o que fazer, não tem. Eu não posso brigar com ela, eu não posso xingar ela, nem agredir. Se eu for na delegacia levando provas, não é garantido que mesmo se eu sem provas nem adianta ir. Eu vou levar esculacho na cara, né? Ainda que eu leve provas, ainda é um negócio difícil ainda para conseguir indiciar essa mulher. E aí eu tô me vendo assim, porque uma certeza eu tenho, é isso que me angustia. É eu saber que agora eu posso, de repente tudo já passou aqui na minha cabeça. Eu posso estar numa reunião, tipo um encontro de professores, essa mulher pode fazer uma baixaria, querer me agarrar à força, fazer escândalo lá dentro. Eu tá em qualquer lugar. Eu tá num supermercado, numa loja, eu percebo que ela caminha muito, ela fica. Eu não sei como é que é o expediente dela, mas eu deduzo, eu acho que esse expediente dela é assim, é de 8 às 14. Porque eu já vi ela andando de pé aqui por a rua. Ela não anda de moto, é de pé com um guarda-chuva. Tem dia que anda com as crias atrás dela, outras vezes é sozinha, vai andando aí, pra cima e pra baixo. Ela já passou na rua aqui da minha casa, parece um andarilho. E, pessoal, eu já mostrei a foto dessa mulher lá no grupo olha, de ontem pra hoje. Eu já senti tanta vontade de botar o rosto dela aqui, de botar na aba. Eu tô com uma foto dela aqui que me deu muita vontade. Mas eu não vou colocar pela questão da minha privacidade, porque eu pensei assim, bom que eu boto a foto dessa mulher, alguém cruza essa foto dela na internet, aí pá, sei quem é, descubro. Então deixa quieto. Eu não vou piorar mais ainda a minha situação. Mas assim, eu sei que eu tô vulnerável daqui pra frente porque é uma cidade. Eu diria que aqui é uma cidade mediana, não é aquela currutelazinha pequena demais, mas também não é uma grande cidade. Aqui é um município de quase 50 mil habitantes. Acho que aqui tem uns 30 bairros, mais ou menos. Não é tão pequenininha, mas se comparado a uma capital, é grande. Aqui eu considero grande. Aqui se eu for, aqui sem uma moto, eu já me sentiria cansado assim para estar resolvendo tudo na rua. Mas eu sei que agora eu tô nessa situação. Agora, qualquer lugar que eu tiver por aí, eu tenho que andar ligado. Tem que andar ligado. Olha que bosta. Eu que não. Sabe, é isso que me traz tristeza, assim, porque às vezes muitos produtores de conteúdo, eu sou um assíduo ao canal do Davi, o que é a vida. Eu gosto, eu não perco um vídeo dele. Ontem eu tava olhando a lista, assim, deixa eu ver se tem algum vídeo dele aqui todos os dias, todos os vídeos que ele bota lá eu assisto. Só que eu vejo que, por exemplo, o Davi, ele foca muito no casadinho, no cara que quer relacionamento, né? Eu não sei se o Davi me acompanha. Assim, se ele tá. Eu sei que um tempo atrás, de vez em quando eu via comentários dele aqui, eu acho que ele acompanhava alguma coisa aqui no meu canal. Mas eu falo assim, eu deixo até como se um dia ele quiser aí até fazer um conteúdo sobre isso, mas tá eu aqui, ó, a minha situação. Eu sou um celibato. Eu fujo de relacionamentos, eu não quero isso aqui, e eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo por causa de uma desgraça de uma mulher que eu não quero. Eu não quero nada com ela, e ela não aceita, ela se sente no direito de me faltar com respeito. Aqui, pessoal, eu sei que vocês não têm muito assim, o máximo que vocês podem fazer por mim é me dar dicas, é me dar opiniões aqui. Mas eu acredito, e só o fato de eu poder compartilhar isso aqui com vocês me ajuda muito, me ajuda muito. Porque eu não saio por aí, eu não vou chegar no meio dos meus parentes, dos vizinhos, das pessoas com quem eu tenho contato para falar disso aí, porque ninguém vai ficar do meu lado. Ninguém vai ficar do meu lado. As pessoas vão. Mas rapaz, mete a pica logo nessa mulher, dá o que ela quer, que ela vai te deixar em paz. Trepa com ela. As pessoas sempre, ou então, não, a culpa disso aí é sua porque tu não dá o que ela quer, ou porque você não reage. Eu já vi gente que fala isso. Manda essa mulher ir pro quinto dos infernos, sabe? Xinga. Me deixa em paz, sua desgraçada. Vai pro inferno, não te quero. Meus amigos, é fazer isso aí, o 190
Tudo, ela tá por um triz, aquela mulher. Ela tá por um triz de aprontar uma comigo. É isso que me preocupa, que... Enfim, eu não sei nem o que fazer, sinceramente. É ruim. Isso aí é que eu falo, a maldição que pode cruzar. É ruim, ó. É muito ruim. Eu não desejo a nenhum de vocês, nenhum, passar por isso que eu tô passando aqui. Não é bom, não. Os marginais, elas respeitam, né? Mas um homem no meu perfil, eu não sou respeitado por mulher desse tipo. Ela se sente com todo o direito, porque igual alguns colocaram aqui, que ela, por ela saber do meu perfil, aí ela se sente com total direito de tomar esse tipo de atitude, de querer forçar a barra. E eu fico aqui, é uma tensão e um medo. É a tensão e um medo. O medo de uma retaliação, o medo de ser alvo de uma falsa acusação. Enfim, pessoal, eu vou dar mais uma olhada, eu não estou conseguindo abrir aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria só ver aqui, eu sei que teve mais alguns comentários aqui, mas mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Só o fato, repito, de eu poder partilhar isso aqui com vocês, acreditem, me ajuda muito. O CEO da empresa Peraí, Ocean Gate. acabei abrindo uma coisa aqui. Eu vou ter que abrir de novo aqui o vídeo, deixa eu... Eita, meu computador vai lento aqui. Bota uma coisa, tem que estar esperando até... Olha, eu cheguei aqui da escola, eu precisava... Eu tô com um monte de serviço aqui pra fazer, sabe? Muita coisa aqui pra fazer, mas devido... eu fiquei, não, é melhor eu conversar, eu interagir um pouco com o pessoal, aí eu vou... Depois eu vou fazer o meu serviço. Deixa eu olhar mais aqui. Ó, o NJS disse: Poxa, bro, eu te entendo. Queremos paz, mas sempre temos aflições. Essa sua reação fria e calma mostra a todos um homem equilibrado que você é. Deixa eu ver aqui outro. Aqui o Rafa, né? Ele botou sobre as capitais, cada pessoa não ligar para a vida de ninguém, isso é um fato. Sou de São Paulo, capital, e mesmo no bairro que moro, ninguém sabe de mim. Viver no modo ghost é a coisa mais fácil. Se algum emissor no mercado tentasse se envolver comigo, eu iria em outro que fica 5 ou 10 minutos de distância a mais andando, ou até menos. Aqui temos muitas opções de tudo, mas a correria da cidade grande sufoca as pessoas a ponto de não pensarem muito em como anda a vida dos outros pessoalmente. Só olham no virtual. As mulheres nesse perfil muito mais interesseiras que vejo são velhas amigas ou de escola que perdemos contato. Aí quando elas nos veem vão atrás para saber como anda a vida, mas isso tudo por redes sociais. Olha, me lembro muito tempo atrás, naquelas épocas que eu fazia muita live, teve uma época que eu quase toda semana eu fazia live com o Lorde Conselheiro, né? Teve um participante aqui deste canal chamado Fulano Cast. Inclusive ele chegou até a fazer vídeos para um canal e uma vez ele participou de uma live. Se eu não me engano, ele é de São Paulo também. E ele falou, eu questionei ele, eu falei assim, você morando... Não era São Paulo não, era Brasília. Se eu não me engano, era Brasília. Eu falei assim, você morando em Brasília, que é o que é uma cidade de 3 milhões de habitantes, né? Quando você junta tudo, todo o conglomerado ali, eu falei, existe isso assim de não ter, o homem não passar? Ele falou, não. Às vezes você pode não ter isso assim na rua, no teu dia a dia. Se você não tem rede social, foi uma época que eu nem rede social, eu tinha até fechado minhas redes sociais, né? Você não tem rede social, você não vai em festa, não vai ter problema, mas no ambiente de trabalho você vai ter. Inclusive ele até relatou que ele era testemunha desse tipo de situação, já vivenciou. Falou, o lugar mais propício, ele falou, poderia também ser na igreja, mas você é ateu, né? Você não segue mais a religião. Então, possivelmente será no trabalho, vai acontecer no trabalho.
o assédio de mulher. O que eu penso, assim, eu acredito que na cidade grande diminui bastante em relação à cidade pequena. É como o que eu vejo assim, o dia que eu me mudar para uma cidade grande, eu vou ter o benefício de não ter essas mulheres me assediando. Provavelmente não vou ter muito esse histórico. Mas por um outro lado, eu já vou ter outras dificuldades. É muito tempo no trânsito, é o medo dos assaltos, são outras situações, outros males aí da cidade grande. Então assim, a gente nunca vai ter esse paraíso, né, de lugar. Aí aqui é o inverso da capital. Aqui eu posso andar livremente, ninguém me assalta, ninguém invade a minha casa. Não temos esse problema aqui. Aqui tudo é perto. De moto, com 5 minutos eu estou no centro, eu resolvo tudo que eu tenho para resolver. Tenho muito tempo livre. Aqui todos os dias, pessoal, eu venho, almoço na minha casa e ainda durmo um sono. E tem dia que eu durmo 1 hora e 15. Eu falo que é muito difícil. O dia que eu não faço isso, parece que eu fico ruim de tarde, sabe? Eu preciso dormir aquele sono para aguentar o segundo turno, à tarde, né, na sala de aula. Às vezes eu fico pensando, caramba, se eu morasse numa cidade grande, eu já vi depoimentos de colegas que já trabalharam em capital. Eu tenho uma colega que trabalha comigo que ela falava, se eu não ia para casa almoçar, eu emendava o turno na mesma escola. Trazia minha comida e terminava o expediente ali, deitava no sofá, às vezes até botava um colchonetezinho pequeno ali, tirava aquele colchonete e já. Isso quando não é. Isso ela tinha sorte porque era tudo na mesma escola, né? Imagine quando tem mais de um turno. Porque não dava tempo. Daqui que eu fosse chegar na minha casa, quilômetro muito distante, quase 2 horas no trânsito, para poder ir lá almoçar e voltar, eu não poderia. Aí ela falou, tanto é que eu escolhi vir morar na cidade pequena porque aqui eu consigo ter mais qualidade de vida. Eu tenho mais tempo livre, né? Eu todo dia termino, eu consigo chegar na minha casa, comer, descansar, voltar. Enfim, em dezembro eu fui no Rio de Janeiro. Caramba, aquilo ali, caramba, é terrível aquilo ali, aquele trânsito, sabe? Você ficar horas e horas dentro de um trânsito louco. Enfim, então eu digo assim, aí a gente tem que tentar sobreviver nesses meios e ver onde que é menos pior, né? É o menos pior. Não vai ter esse paraíso aqui não. Deixa eu ver aqui. O Ed Santos botou, ninguém vai tirar o título de o rei das emissões de você, os bons sobrevivendo aos ataques das pessoas ruins. A mulher falou tudo isso. Ah, não, isso aqui eu não vou nem ler, porque toda vez essa pessoa tá dizendo aqui que eu tô mentindo, né? Tá bom, então eu tô mentindo. Outro botou aqui pra me levar na Ronquipio. Cara, tem coisas que dá pra levar na Ronquipio, mas essa situação aqui pra mim é difícil, assim, levar na Ronquipio, porque eu vejo como um contexto, assim, perigoso, sabe? Perigoso. Porque ela não está de brincadeira comigo. Se for, tu acha que se fosse uma. Não, é um colega minha de trabalho aqui. Por exemplo, a marombada da escola lá de tarde. A marombada zona eu sou de boa com ela. E ela me abraça, a gente brinca, mas, sabe, é muito diferente, pessoal. Aquela mulher nunca me botou contra a parede. Ela nunca me pressionou porque eu tenho que ficar com ela, que eu tenho que casar. Nunca. A gente faz rir, nós conversamos junto, ela me conta os segredos dela. Eu vou falar o português rasgado. Hoje ela me trata. Eu acho que lá no pensamento dela ela deve achar até que eu sou um gay, porque o jeito assim, como ela conversa e se abre comigo, é claramente assim. Eu digo, ela me trata como o amigo gay dela, né? O amigo gay. Mas olha, 1000 vezes eu prefiro uma como ela, né? A marombada, do que essa Elaine. Ver se tem mais alguma coisa aqui. O Toreno aqui me entendeu. Vitor, meu amigo, tome cuidado com essa Elaine. Ela está apenas esperando uma oportunidade para lhe dar a rasteira. Acho melhor se afastar, colega. Pessoas histriônicas não são confiáveis, são duas caras. Moço, essa mulher já tirou meu sono, já tirou minha paz, sabe? Não é normal, não é normal. Hoje eu fico até pensando aqui, eu lembro dela me contar muito, antes dela vir com essa presepada pro meu lado, uma vez ela me contou que ela tentou se arranchar na casa da mãe dela. A mãe dela é uma senhorinha já de quase 90 anos. E ela disse que as irmãs dela não aceitou.
Diz que as irmãs dela, de jeito nenhum, na casa de mamãe você não vai ficar. Alugue uma casa e vá cuidar de suas filhas. Lá na casa da minha mãe você não vai ficar, não. As irmãs, as irmãs não aceitaram aquilo. Ou seja, porque conhece, meus amigos, conhece quem é a cobra. O Vascaíno botou, eu tinha dito, sim, tu é uma velha cheia de filhos. Deixa eu ver. No caso aí da Elane, eu acho que elas te veem como um homem inofensivo. Por isso abusam a ponto de sentar na moto e te agarrar. Se fosse um Zé Droguinha, um abusador, garanto que não teriam essa audácia. É aquela coisa, né? O Zé Droguinha, o bandido, elas gostam deles, né? Só que assim, elas respeitam. Elas só rola alguma coisa se ele também tiver afim. De maneira alguma, bater de frente hoje com uma mulher é um péssimo negócio. O Pondé fala muita groselha, mas nesse ele foi perfeito. Sim. Pessoal, enfim, teve muitos, nossa, mas muitos comentários aqui, ó. Isso aqui eu agradeço, sabe? Muito obrigado aí pelas participações. E é isso aí, né? Acho que aqui ficou mais um depoimento. Tudo que eu pude ver aqui, o que deu para me responder aqui, eu respondi. Brigadão pela atenção aí de vocês. E tamo juntos. Breve eu volto aqui, viu? Breve eu volto. Eu vou precisar dar uma saidinha aqui, que eu lembrei que eu tenho um compromisso. Eu tenho que ir lá na rua resolver uma coisa, já vou andar assim, ó. O tempo todo alerta, ligado, né? E tentar fazer alguma coisa, né? Eu falei uma coisa e não me lembrei. Eu vou tentar numa próxima vez, numa próxima situação dessa, eu vou tentar emplacar o argumento do gay, né? Eu vou chegar pra ela, vou cantar essa pedra aí, eu vou contar pra vocês aqui o que resultou, qual foi a reação. Eu vou me preparar, porque vai ter, certeza vai ter uma próxima vez. E eu vou cantar essa pedra, vamos ver se de repente eu seguir o conselho lá do meu inscrito, do BF, de emplacar que eu sou um homossexual, se vai colar, né? Se de repente isso aí vai dar... As últimas vezes que eu fiz isso, ajudou. Deu uma freada. Se não funcionar, o plano B é ficar tentando coletar provas, né? Se eu ver ali em algum lugar, se aproximar, o telefone já tem que estar ligado. Ligado aqui para gravar, para filmar, né? De preferência filmar. Porque essa audácia aí não vai parar, não. Não vai parar. Brigadão aí, de verdade, tá? Vocês são uma grande comunidade aí, eu sou feliz aqui de poder interagir com vocês me ajudam e eu os ajudo na medida do que é possível, tá bom? Bye, bye. Boa noite aí, Digital da Real. Tudo bom com você? Muito obrigado aqui pelo contato, mais uma vez. Eu senti até que muitas pessoas levaram a sério aquilo ali foi mais assim uma consulta. Eu vou te ser sincero, a questão quando eu botei AIDS lá, aquilo ali foi mais ou menos uma ideia minha, não vou mentir. Às vezes é nos meus picos assim de ansiedade, de raiva, sabe? Eu podia falar pra essa peste que eu tô com AIDS, que aí de repente ela foge de mim. Só que tu viu que eu colocava a AIDS, mas eu botava aí aqueles primeiros argumentos, olha, fala que é gay, fala que tá endividado, fala que a mãe é isso, enfim. Aí eu agrupei, assim, eu tô sendo honesto e justo aqui, né, no argumento, não partiu nem tanto da galera, lá foi uma ideia minha. Mas por que eu botei isso aí? Porque eu fiquei assim, é sempre bom a gente pensar antes de agir, a gente avaliar antes de agir, é o que eu resolvi fazer. Eu peguei uma ideia minha, junto com a do pessoal ali e coloquei. É muito melhor eu pensar, avaliar isso antes, do que de repente eu procurá-los depois da coisa já feita, né? Aí vocês poderiam até dizer assim, por que você não se procurou aqui? Você podia ter nos procurado. Eu já tive situações lá para trás que eu tomei alguma decisão diante de um problema e depois a galera falou, poxa, você podia ter comentado aqui que a gente tinha te dado uma ideia melhor. Aquele amigo que eu fazia muito conteúdo, o Lorde, às vezes ele falava, se eu tivesse me participado disso aí, eu teria
te aconselhado não fazer dessa maneira. Então isso aqui eu tô tentando assim usar a prudência, né? Mas eu concordo contigo. Veja você, aquela questão do gay, né? O pessoal chama de gay pill, que às vezes seria menos nocivo, né? Hoje em dia hoje em dia o gay ele é até mais protegido, né? Ele anda sendo até mais defendido e protegido. Eu não gosto de usar isso aí. Imagine falar de uma doença grave, né? Falar que eu tô com uma AIDS ou uma outra coisa. Aí seria tipo eu criar uma munição para ser. Eu entendi na sua expressão isso, né? Que eu estaria criando uma munição para ser usada contra mim mesmo. E eu concordo com você. São esses os feedbacks. Às vezes quem está de fora enxerga melhor do que quem está vivendo a situação. Eu te falo assim, rapaz, olha, pra mim, sinceramente, assim, pra mim é uma situação, eu já, você vê, uns dias atrás eu tava comentando sobre meu pai, por exemplo, que eu tenho botado os limites, tenho me distanciado mais. Meu pai, ele é assim, eu tenho um problema com ele se eu ficar querendo estreitar muito os laços com ele, né? Se eu ficar de muito chamego com ele, querer estar muito próximo, andando junto, aí eu aguento, né? Como diz outro, eu aguento na cara. A velha aqui em casa, minha mãe, é mais aquela coisa assim. Era muito assim, aquela coisa de eu querer ficar dependendo, pedindo coisas, né? Hoje que eu já isolei mais, eu não tenho tantos problemas. A minha irmã, bloqueei pra lá, mora no outro país. Veja você que, por exemplo, os problemas com parentes, eu sinto que eu consigo administrar e resolver de uma maneira mais eficaz. Muito, muito mais eficaz do que uma situação com essa mulher. Que é uma estranha, que é uma pessoa que eu não tenho vínculos com ela, é uma conhecida, uma pessoa que eu conheci por um acaso em ambiente de trabalho. Mas é ruim, ó, eu tô nesse momento, daqui a pouquinho eu vou sair para fazer um treino. Eu pense que eu iria botar um conteúdo ontem, cara, e eu no calor aqui do relato, eu acabei falando o nome da mulher. O vídeo ele teve 1h33. No minuto 1h06, eu soltei o nome da mulher 2 vezes, assim, pensa assim, eu tava imitando ali uma fala, e em vez de eu falar, foi a Jezabel, em vez de eu falar Jezabel, eu falei o nome dela 2 vezes. Aí ontem eu já tava assim, cansado, com sono, não queria saber, vou deixar para amanhã. E aí hoje eu tive serviço, trabalhei, agora à tarde eu não fui trabalhar porque uma professora faleceu, inclusive até uma senhora que ela soube que ela aposentou, tá com 2 meses, essa mulher aí morreu, ó, nem usufruiu da aposentadoria. Foi minha professora no passado, uma pessoa que eu tinha até um carinho por ela aqui na cidade. E aí a gente foi pro velório, fomos pro sepultamento. Eu cheguei às 18 horas aqui em casa. Banhei, comi e aqui estou, dando um tempinho para ir treinar. Enquanto eu vou dar esse tempinho, eu já estou abrindo aqui, que eu vou... No mínimo eu vou deixar editando aqui. Se não der tempo publicar, que demora um pouco para fazer essa edição, mas eu vou colocar aí e você vai ver o meu desabafo. Como foi gravado ontem, você não vai ver nesse áudio aqui do vídeo, eu falando dessas coisas. Eu falo assim, eu falo de viver, eu vou ter que ficar o tempo todo vigilante, né? Para tentar flagrar, captar alguma prova. É ruim porque não é uma rotina, é uma coisa sempre de surpresa, né? Tô andando, eu não sei que dia nem que hora que eu vou topar com ela, de repente esbarra por aí. Eu vou ter que ficar o tempo todo ligado, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Isso é não ter uma paz plena, né? Enfim, eu falo também da possibilidade. Esse aí eu te falo que é real, até porque eu já fiz. Dependendo do momento em que se chegar, eu usar a pecha de ser um gay para ver se afugenta essa mulher. E também eu faço um desabafo assim da angústia de não poder resolver. Eu sou um cara que eu gosto muito de resolver as coisas assim dentro da legalidade. Eu falo porque quando eu era mais novo, quando eu era assim, ali 20 anos, 21, eu era muito impulsivo, eu queria resolver na base do desaforo, bater de frente, né? E eu via que eu só me dava mal, principalmente com mulher, porque aí ela usava isso contra mim.
Então hoje eu gosto mais de resolver assim, coletando as provas, né? O maior número de provas, indo caladinho lá no advogado. Vou meter um processo aqui em você, vagabunda. Porque aí eu, tipo assim, eu consigo engessar essa cobra sem ter discussão, sem ter briga. Mas o problema, veja você, ó, assédio moral no trabalho eu consigo. Ixi, essa questão do ambiente de trabalho, assim, se eu tenho umas provas é de boa. Agora, essa questão de mulher me assediar, dar em cima, querer me agarrar, querer. Cara, é um absurdo, assim, que o Estado, o Judiciário não acolhe. Não acolhe. Assim, o homem chega lá. Tu vai ver, se você acompanhar o vídeo que eu vou soltar daqui a pouco, você vai ver uma parte que eu ia falar aqui uma coisa, em eu olhar aqui pro computador me distraiu. Deixa eu só botar bem aqui passar, porque eu tenho que baixar aqui o áudio. Rapaz, perdi aqui, eu ia falar uma coisa. Mas assim, retomando aí, né? Essa coisa assim de se querer pleitear um direito da justiça quando é a esse respeito do assédio, da importunação sexual, aí não, a justiça não recepciona, ele apoia, ele super apoia a mulher. Isso é muito triste, é lamentável, porque pro homem que não tem coragem, como eu, de ser um cara violento, de pegar logo uma faca, esfaquear ela, sabe? Porque assim, eu choro, eu vou chorar as pitangas, eu perco o sono de noite, eu recorro aos amigos para desabafar, mas assim, tem uns caras por aí que não tem a mente assim muito equilibrada, sabe? E aí uma perturbação dessa daí o cara já resolve de outra maneira, meu amigo. Já mata logo, quebra a cara dela todinha, não tá nem aí se for pra cadeia. E aí o meu problema é esse, é que eu não tenho essa coragem. E aí tudo é mais difícil. Eu acredito ainda que se tivesse uma lei, e é o que eu tratei muito lá nesse vídeo aqui, né? Eu falei que os gays, eles têm essa primazia e mulher respeita. Eu falo por experiência própria. Em pouquíssimos casos já aconteceu de eu falar pra essa mulher logo, cantar essa pedra. Cara, e parou, sabe? Parou. Não houve mais reincidência. Eu possivelmente vai ser a carta na manga que eu vou ter com essa Elaine aí fazer isso. Eu já tive já uns 3 casos assim de mãe solteira que veio mexer comigo e eu coloquei esse argumento, né, que eu era homossexual e eu fui respeitado. Ela não prosseguiu mais assim me assediando, forçando a barra, né? E aí eu te pergunto, por que elas respeitam o gay? Por que ela respeita o homossexual? É porque tem lei, porque tem lei que pune. O gay for lá, ela vai se lascar. Ela pode até não ir presa, mas ela vai responder o processo, ela vai passar por todo um desgaste. Não vai ter isso de que é um direito dela, que ela tem o direito de perturbar a vida de um gay. Mas o hétero, ela tem. A justiça dá o direito dela perturbar a vida do hétero. Tá desse jeito. Olha, esse meu desabafo aqui seria bom até eu botar de repente aqui no vídeo. Eu vou pensar aqui. Eu acho que em nenhum momento eu nem citei seu apelido aqui, né? Mas assim, tá bem, é muito provável. É muito provável que vai ser essa minha saída para esse problema com essa mulher. Acompanha depois, você vai ver aqui que eu botei até eu cito de um policial, eu tenho um colega de trabalho, um professor que ele também é PM, e ele já me falou sobre os direitos que os gays têm no âmbito da justiça, que eles são mais contemplados, eles são mais assistidos do que o homem hétero. É isso aí, desculpa, eu acabei mandando um áudio bem longo aí pra você, mas obrigado aí se você tiver me ouvido. E também obrigado aí pelo cuidado. Eu concordo com você, só pra fechar aqui, né? Tudo que você falou aqui, eu concordo, tá? Eu vou fazer a leitura aqui, porque vai que o pessoal, de repente eu opte por botar isso aqui na juntada aqui de áudios, né? Você botou aqui, onde já se viu falar que tem uma doença daquelas no ambiente de trabalho. Falam isso porque não são eles que têm que zelar pelo seu emprego. Isso aí pode gerar um problema muito grande. Podem usar isso para dizer que você é uma ameaça para elas e para os alunos e pode ficar
mal visto por todos. Imagina se algum familiar fica sabendo. Pode ser mais uma oportunidade para suas desafetas te desestabilizar do seu emprego e acontecer alguma coisa. Entendo que depois que chegam em uma certa idade, é você que elas vão procurar ou quando estão passando dificuldades, elas gostam do que você pode oferecer com seu salário sendo solteiro. É o efeito da prata. Não adianta fugir. Você não vive de salário mínimo, igual a grande maioria. Eu concordo com você. É muito remota a possibilidade dessa aí de eu falar de doença. Eu coloquei isso aí porque foi um momento assim, quando a gente tá assim, tenso, preocupado com uma coisa, brota tanto pensamento. Brotam os pensamentos que são racionais, brotam os pensamentos irracionais, mas eu fico assim respirando fundo, né? Refletindo, buscando opiniões. Eu falo que eu sou um homem também um homem de sorte e ao mesmo tempo feliz assim de eu ter construído essa comunidade aqui, onde a gente pode se ajudar aqui, viu? Eu sou muito grato, né? Cada um que vem, que contribui aí, eu não tenho nem palavras assim para agradecer, viu? Agradeço por vocês serem solidários e também por acreditar e ter a confiança, né, depositada em mim.